E aí, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. 2001 começou na base do soco, né? Tá bem foda já tem um segundo impeachment do Trump a caminho, e fora as peripécias do Ministério da Saúde aqui no Brasil. Então vamos falar de cinema, porque senão a gente entra em colapso emocional e não vai dar em nada, né? Só vai piorar a depressão que eu já luto contra, né? Então, aliás, se eu estiver tremendo no vídeo, não liga não, é efeito colateral do remédio que eu tomo, do antidepressivo, então ele dá umas tremidinhas assim, tá bom? Então fica tranquilo. Como eu tinha prometido, hoje eu vou falar um pouco sobre a Catherine Bigelow e esse díptico sobre o Iraque, que ela dirigiu em parceria com o Mark Boal, que é o roteirista e que escreveu o livro desse aqui, que é um livro-reportagem, né? Esse aqui é baseado em entrevistas. Esse aqui é inspirado na verdade não é inspirado, foi meio que escrito em paralelo, né? Conforme ele ia escrevendo o roteiro, ele ia desenvolvendo os artigos para o Hora Mais Escura, os documentos do Hora Mais Escura. A Catherine Bigelow, ela começou nos anos 80. Nossa, eu tô gago hoje. A Catherine Bigelow começou nos anos 80. Ela começou fazendo filme de gênero, ela tem um filme co-dirigido, eu esqueci o nome do outro diretor, chamado Loveless, que meio que lançou o Willem Dafoe no cinema, ele fazendo aqueles galãzinhos meio rebelde, meio bad boy, assim, no estilo do O Selvagem, ou do Selvagem da Motocicleta, esses filmes, assim, de motoqueiro, pessoal que curte carro, pessoal que vai para barzinho, então juventude, né? Brincando ali um pouco com o gênero dos anos 60, aqueles filmes revisionistas da juventude dos anos 60. E só que depois, propriamente, ela vai dirigir um chamado Quando Chega a Escuridão, que é um filme de vampiro. Era para ser originalmente um western, ela queria dirigir um western, mas não conseguiu. Nesse período, ela conheceu o James Cameron, que a ajudou na produção desse filme. Inclusive, ele chamou alguns atores para fazer. Eu vou falar mais da carreira dela num outro vídeo, né? Vou falar mais aprofundado, assim. Tô pensando até se eu chamo alguém para conversar sobre a carreira dela, que seria interessante ter um vídeo um pouco mais longo falando da carreira no geral, mas eu só vou dar um en passant aqui para ter uma noção mais ou menos. Então ela conheceu o James Cameron, eles tiveram um relacionamento, acho que de 89 a 91, 92 mais ou menos, antiga, uma relação antiga e uma relação curta também, né? E nisso ela produz o Quando Chega a Escuridão e em 91, logo depois ela faz produção do Oliver Stone, como é que chama? Cadê? Jogo Perverso com a Jamie Lee Curtis, suspense policial aí, tem umas coisas meio de neo-noir, né, uma coisa, mas é mais frenético, bem anos 80 mesmo, não é aquela ação desenfreada testosterona, apesar de ela fazer filmes, vamos dizer aí, de testosterona, mas ela faz com uma sensibilidade muito mais aguçada e os filmes, apesar de viris, são realmente muito sensíveis, em certo sentido, né, na humanização dos personagens. Aí ela faz o Caçadores de Emoção, com Keanu Reeves e o Patrick Swayze, né, Point Break, faz Estranhos Prazeres, como é que Strange Days no original, Estranhos Prazeres com o Ralph Fiennes, e depois ela descamba a fazer como é que K-19, cara, é um código, o filme de submarino é foda, né? Outubro Vermelho, K-19, tudo. Ela faz K-19, faz Peso na Água, Peso na Água acho que veio antes, mas enfim. E nisso ela chega nesse filme aqui, o Guerra ao Terror. Esse título é um problema, né? Porque Guerra ao Terror não é exatamente do que o filme trata. Ele fala sobre fala sobre terrorismo à bomba, né? Não ataques de arma de fogo, mas terrorismo à bomba. E fala desse homem que desarma bombas. Essa capa aqui ela é bem estranhinha, porque ela foi lançada depois, aí fica essa imagem meio colada aqui, assim. A distribuição é da Imagem Filmes, saiu no Brasil por aqui. É uma edição boa, viu? Tá numa qualidade legal de Imagem Filmes, né? Mas carece de extras, enfim, só tem um trailer
trailer de outros filmes e não tem muito além disso. E a qualidade fica um pouquinho abaixo, assim. É só um pedido aí para a Imagem Filmes tratar melhor os produtos que lança, não por capricho, assim, tudo, mas porque existem certas nuances numa obra como essa, ainda mais com câmera na mão, que a Catherine Bigelow filma muito isso aqui com câmera na mão, como se fosse um documentário. Se a imagem não está num tratamento legal, assim, num tratamento bom, ela vai acabar a gente vai acabar perdendo certos detalhes, tanto da estética quanto das nuances dos personagens e tudo mais. E nesse filme aqui é interessante isso, porque as atuações elas são muito internas. O Jeremy Renner, que é o Capitão James, que é o desarmador de bombas, né? Ele tem pequenos apontamentos assim de um conflito interno no qual ele não deixa tanto à vista, e principalmente o Anthony Mackie, que é esse cara aqui, né? O Anthony Mackie. Ele também tem esses pequenos apontamentos. Curiosamente, esses dois aqui estão no universo Marvel. Aliás, quatro atores desse filme estão no universo Marvel. O Jeremy Renner, que é o Gavião Arqueiro. Esse aqui que é o Falcão, o Anthony Mackie. Ainda tem a Evangeline Lilly, que faz a esposa dele, que é a Vespa. E o Guy Pearce, que aparece no início do filme, numa participação especial, que faz o vilão do Homem de Ferro 3. Mas é uma curiosidade completamente inútil e imbecil. Obrigado, Fábio, por ser inútil e imbecil. Continuando, tematicamente, esse filme aqui ele tem muito mais a ver com o título original dele, que é The Hurt Locker. Algo como seria o forte da dor, ou o cofre da dor, né? Uma caixa de Pandora que guarda essa dor, essa angústia, disfarçada nesse sorriso despojado desse cara aqui que faz o típico herói americano, só que completamente destruído por dentro e se descobre e se aceita, inclusive, se entrega a isso, né? Viciado em guerra. A primeira frase do filme já fala sobre vício em drogas, que a pessoa que é viciada em guerra é igual uma droga, né? Já fala literalmente, a guerra é uma droga. É uma droga no sentido ruim, uma droga no sentido de droga de vício, né? O Hurt Locker também tem a ver com o Anthony Mackie e o outro personagem, que eu esqueci o nome do ator. Ele tem a ver também com essa coisa dessas dores guardadas para tentar ignorar isso no campo de guerra, durante o serviço, obviamente, mas principalmente é um auto-engano deles, né? Um auto-engano. O Anthony Mackie, ele tem, por exemplo, não quer ter filhos, e aí, ao testemunhar uma ação traumática, numa das ações mais traumáticas do filme, aliás, o filme é extremamente tenso, né? Ele acaba se descobrindo querendo ser pai, falando, pô, eu queria ser pai e não consigo, eu queria poder ter um filho, eu queria poder ensiná-lo, eu não aguento mais isso, essa guerra não é para mim, pelo amor de Deus, eu não quero mais. Então ele vai se quebrando, ele vai se demolindo, ele vai implodindo ao ponto de encontrar isso, né? E o Jeremy Renner, no caminho oposto, tem uma família, tem um filho, ele fala, inclusive que ele vai falar, ele cita que aos poucos ele vai percebendo que as coisas que ele ama vão sumindo ou vão indo embora da vida dele e no final só vai restando uma ou duas coisas na idade dele. Relativamente jovem, apesar das experiências com guerra, ele desarmou sei lá quantas centenas de bombas. Ele fala lá para um determinado personagem, né? E nisso ele percebe que uma das coisas que ele gosta é o vício dele, em detrimento da família, da esposa e do filho. Então ele se sente muito pequeno, muito diminuído num corredor de supermercado, ao passo que num campo de guerra ele se sente mais pleno, porque ele está recebendo a carga de adrenalina que deixa ele maluco, né? Então é um filme bem interessante, bem envolvente, bem intenso, e ao contrário do que muitos dizem, não é um filme ufanista, não demoniza o Oriente Médio, aliás, neutraliza. A Catherine Bigelow faz questão, né? Ela, como boa seguidora aí de cineastas mais punk rock underground, tipo Samuel Fuller, ela vai
desumanizá-los ao extremo, transformar eles em figuras que aparecem no meio do caminho. Tem uma cena maravilhosa desse filme, na hora que o personagem do Jeremy Renner ele encontra um fio assim, aí ele puxa, aparece mais 5 bombas, ele vai desarmando, 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 à medida que ele vai sendo filmado, quando ele vai seguindo o fio, a câmera aparece distante, vista da esquina de uma rua, do meio de um frame formado por uma janela, por um engradado, essas coisas que são os olhares desses terroristas. Que aquilo é o terrorismo e não exatamente uma pessoa, entendeu? Um taxista também tentou furar um bloqueio, foi ameaçado de arma e falou: ah, se ele não era um insurgente, agora ele é. Então, para ele, tudo é o terrorismo, para ele, tudo é a guerra e para ele tá tudo bem. Ele gosta disso. E esse olhar em cima dele, ameaçador e oculto mesmo, um olhar quase de espionagem, uma coisa que te perscruta dos cantos, né? Ele gosta de ser observado, ele gosta de ser o centro das atenções e ele não vê problema em mergulhar nisso até se tornar o herói da nação. Ele é viciado nisso. Só que ele vai perceber que ele vai botar os outros em risco aos poucos. Morre gente por causa dele. Um cara é ferido na perna, praticamente perde a perna, ou perde os movimentos da perna, não fica claro, mas por causa de uma ação desenfreada dele, assim, né? E disfarçada de um patriotismo banal, estúpido, ridículo, e que ele não convence ninguém. E, no caso, o nosso protagonista, que é o Anthony Mack, não é o James, é esse cara aqui, não ele. Ele é o, vamos dizer, o motivo do filme, mas o protagonista é ele. Ele que sofre as grandes mudanças, né? Ele que perde o primeiro amigo e ele que tem que se relacionar com esse cara aqui e não consegue, né? O Mac, ele vai percebendo isso e ele vai ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais incomodado, mas ao mesmo tempo vai se compadecendo da piração desse cara, porque, pô, ele é maluco, ele é viciado, né? Esse cara é completamente insano, enfim. O Guerra ao Terror, ele é bem intenso, só que no fundo ele é um filme bem melancólico, né? Melancólico. Esses caras sendo mandados pro Vietnã do século XXI, que é o Iraque. Chega lá, toma tiro, explode bomba, você oprime a população local, você vira um monstro nas mãos desse cara, dessa guerra, dessa guerra, você vira um monstro nas mãos desse conflito armado e completamente imbecil, iniciado pelos americanos, né? A Catherine Bigelow bota isso em xeque, ela tem consciência disso, e aí ela vai potencializar isso no próximo filme, né? Que é A Hora Mais Escura. Esse aqui. Cara, esse aqui é o melhor filme dela pra mim. Sabe? De todos os filmes dela, eu tenho todos. Eu tenho todos aqui embaixo. São grandes filmes, ela tem um viés experimental muito interessante, usa a câmera lenta, faz uns hack-focos, muda perspectiva, quebra eixo da câmera, porque ela quer dar essa noção mais realista, mas o grande filme dela realmente é esse aqui. O A Hora Mais Escura, ele é um filme sobre os traumas pós-11 de setembro, né? Caçada ao Osama Bin Laden. Para quem não sabe, Osama Bin Laden foi um terrorista que orquestrou o ataque às torres gêmeas lá do World Trade Center em Nova York e do Pentágono, né? E ia atacar a Casa Branca também, mas o voo foi detido antes. Então foram 4 aviões sequestrados e 3 quedas de avião bastante significativas e 2 históricas, que são as 2 torres do World Trade Center. E o filme começa numa tela escura e você ouve os áudios das pessoas presas no World Trade Center pedindo para ser salvo ou pedindo para morrer logo porque tá queimando. É uma coisa pesada, assim. E aí começa a história dela, né, dessa mulher aqui, que é interpretada pela Jessica Chastain, e ela vai mergulhando nessa busca a ponto de levar 10, 12 anos da vida dela, onde ela só tem como objetivo caçar Osama Bin Laden, encontrá-lo e matá-lo. Ela não tem nenhuma...
A gente não tem nenhuma informação pregressa do que ela foi e nenhuma informação do que ela será a partir dali. É como se ela nascesse para essa função e morresse após essa função, ela voltasse ao nada, entendeu? E nisso já lembra um pouco o cinema do William Friedkin, que é um outro diretor que a Catherine Bigelow deve muito, assim como ela deve também em questão de cenas de ação, em questão de câmera na mão, essas coisas, ao Michael Mann, que é o diretor de Fogo Contra Fogo, Inimigos Públicos, Miami Vice, enfim. Mas depois eu falo dele. E do William Friedkin e do Samuel Fuller. Eu gosto muito desse filme aqui. Ele é, de certo modo, um Moby Dick do século XXI, assim. Eu não tenho nenhum freio em dizer isso. Esse filme é uma espécie de Moby Dick, tá? O Moby Dick sendo Osama Bin Laden, a Baleia Branca, né? Para quem não sabe, Moby Dick é a história da Baleia Branca, escrita pelo Herman Melville, onde o Capitão Ahab, que é um dos principais personagens, é uma pessoa destruída que vai atrás dessa baleia branca. E nisso versa sobre a busca do homem por Deus, né? Aqui no caso é ela buscando, vamos dizer, Deus ou o diabo, ou o sentido da vida, essas coisas mais assim, né? Ainda que dê para fazer leituras bem metafísicas desse filme aqui. Ela está buscando esse significado da vida, e a partir do momento que alcança, para quem não sabe, não vive na Terra, o Osama Bin Laden foi morto, tá? Então não existe spoiler desse filme aqui, que ele é morto. Agora, como ele é morto, né? A que custo ele é morto? A custo da saúde mental de muita gente, a custo de muitos sacrifícios, tanto dos Estados Unidos quanto do Oriente Médio. Pessoas morrem, pessoas são torturadas. Ela, aliás, mostra a tortura de maneira bem forte, ainda mais considerando o cinema americano, vamos dizer, hollywoodiano, né, comercial. Ela mostra torturas bem impactantes, bem fortes. E tocou uma vuvuzela. E nisso, essa ambição dela vai consumindo tudo ao redor dela, a exemplo do Capitão Ahab, né? Então ela é uma mistura do Ishmael, o protagonista, que narra a história do Moby Dick, com o Capitão Ahab, que é o grande obcecado que leva o time dele à perdição, né? A tripulação dele ele leva à perdição em detrimento da caça à baleia branca. Ela também, de certo modo, leva o seu time à perdição em detrimento da caça de sua baleia branca, que é Osama Bin Laden, né? E a partir disso não resta mais nada. Uma mulher que seca, ela definha depois disso, né? E não resta mais nada. E tem uma sequência absurdamente fantástica de invasão na base do Osama Bin Laden, feita de noite, não à toa é a hora mais escura, no original é Zero Dark 30, que é meia-noite e meia, que é o horário mais escuro da noite, e que é quando a operação foi realizada, né? E nisso a própria invasão da casa tem massacre de pessoas que estavam lá armadas e massacre de pessoas que estavam lá, tipo as esposas dos terroristas ou do próprio Osama Bin Laden. Tem crianças dentro da casa, você vendo que o Bin Laden usava eles como escudo, ao mesmo tempo que tinha uma família, elas serviam de escudo para ele, né? E não vemos a figura propriamente dita do Osama Bin Laden, ela não é demonizada da mesma forma que o Guerra ao Terror, ela não é demonizada, ela não tem fala, vamos dizer, vilanesca, aquele cara que quer dominar o mundo ou quer destruir o mundo, aquela pataquada toda que existe em filme ufanista, assim. Não tem isso, não tem, né? Você não vai encontrar um filme no filme da Catherine Bigelow, um Rambo, um Braddock da vida, que é bosta, é besteira, é bobagem. Tipo, eu gosto de Rambo, mas é uma bosta, eu tô ligado. O primeiro filme é legal, o primeiro filme eu defendo, mas os outros é besteira, é bobagem. Nesse sentido, a Catherine Bigelow, ela se dá muito bem em como aprofundar essas questões. Tem um cara que tá perturbado por torturar tanta gente assim, né? Ele vira um escudo de aço, ele não consegue fazer mais nada. E quando ele é mandado para um serviço burocrático, ele pede, né, transferência, na verdade, ele simplesmente some do filme, não consegue, afrouxou, já tá morto. Já tá morto. Tem um take dele muito interessante, quando ele tá falando com alguém, assim, tudo, ele tá do lado de fora de uma janela, você vê que ele tá meio isolado, ali simbolicamente. E a Jessica Chastain nem se fala, constantemente ela tá atrás de um vidro, atrás de
de um frame, atrás de um frame diegético, né? Um objeto que está impedindo de ela ser vista plenamente. A Jessica Chastain tem uma atuação assim super dura, é muito parecida, por exemplo, com o Michael Mann, né, que eu já citei, aqueles personagens que não demonstram em muitas emoções o que está sentindo, eles não têm expressões assim, não é bressoniano, não chega a ser Robert Bresson, porém eles têm uma certa neutralidade, uma certa frieza que não é tão naturalista assim, apesar da abordagem estética ser realista, né? Essa coisa do documento quase que filmado ali na hora por acaso, né? É como se fosse o melhor cinegrafista amador filmando um filme de ação com fatos reais que estão acontecendo na hora ali. A Jessica Chastain tem uma atuação muito dura, meio fria, ela não tem muitas nuances. Nuances no sentido melodramático que eu tô falando, que a gente tá meio que acostumado, né? A pessoa vai chorar, ela chora. Aquela coisa que a gente vê em, sei lá, História de um Casamento, onde a Scarlett Johansson grita, chora, se esgoela, derrete, e por nada, né? Igual e o Adam Driver também. Aqui não, aqui ela tá fria, ela tá seca, é minimalista, não tem muitas curvas, as curvas que tem ela logo desvia, alguém pergunta alguma coisa, por que você não tem namorado? Ela já desvia do assunto, não quer namorado, não quer marido, não quer porra nenhuma, não quer família, não quer nada, ela quer acabar com Osama Bin Laden, é o objetivo dela. Acabou esse objetivo, o que acontece? Ela simplesmente murcha, ela cai. Então eu recomendaria sim assistir a esses dois filmes, né? São muito interessantes, são muito bons, é de uma diretora talentosa, responsável, não é um filme ufanista, torta direita, assim como as pessoas gostam de pintar, ainda mais por causa do nome desse aqui. Guerra ao Terror é um nome muito idiota, tem nada a ver. Esse aqui já tem mais a ver com o título original, A Hora Mais Escura da Noite, né? A Hora Mais Escura, que seria a Hora Mais Escura da Noite, que é 00:30. Então fica aí a dica para esse díptico da Guerra do Iraque, da Catherine Bigelow. Ela pretende, deixa eu focar aqui, ela pretende, até onde eu sei, fazer um terceiro. Ela, depois desses dois filmes aqui, ela fez Detroit, um filme sobre as revoltas contra a intolerância racial na cidade de Detroit, que, enfim, teve uma insurreição fodida, todo um monte de gente morreu, apanharam pra caramba. Negros né, em protesto vão apanhar bem mais do que brancos invadindo o Capitólio. Então, ela vai revisitar esse episódio da cidade de Detroit e parece que ela está fazendo, ou pelo menos está produzindo, um filme que vai completar, vamos dizer, uma espécie de trilogia aí, temática do Iraque. E aí eu acho que ela sepulta a questão e não conversa mais sobre isso, até porque o terrorismo já adquiriu outras faces, já atacou outros lugares, né, pós 11 de setembro, após os ataques nos Estados Unidos. Teve ataques em Londres, o próprio filme mostra um ataque à bomba em Londres, depois vai ter na Bélgica, vai ter na França, vai ter uma série de outros atentados para lá e para cá no mundo que não nos Estados Unidos, né? Porque nunca se tratou unicamente de derrubar a América, mas o terrorismo sempre se tratou de estabelecer uma nova cultura, né? Esses radicais, eles tentam estabelecer uma nova cultura. E a partir do momento que você tenta estabelecer uma nova cultura, você tem que tirar a vigente. Parecida com os Estados Unidos, que anula a cultura de muitos países por aí, né? E acaba instaurando sua cultura, né? Quantas palavras em inglês a gente utiliza hoje em dia? Enfim, né? Eu queria ver, aliás, só um parênteses para finalizar, eu queria ver um filme da Marvel dirigido pela Catherine Bigelow. Ela se daria bem em filmes como Capitão América, Soldado Invernal ou Guerra Civil, por exemplo, que são filmes que vão questionar o patriotismo desenfreado que aparece no primeiro Capitão América. Enfim, fica aí a reflexão. É isso por enquanto, então agradeço pela atenção. Não vou me desculpar pelo vídeo comprido de novo, não vou ficar pedindo desculpa o tempo todo, foda-se. É comprido mesmo e agradeço ter tido só meia hora e não, sei lá, 90 minutos. Tá bom, gente? É isso. A Hora Mais Escura e The Hurt Locker, né? Zero Dark Thirty, The Hurt Locker. Eu vou me recusar a falar Guerra ao Terror, que é ridículo. Hurt Locker, O Cofre da Dor. A Hora Mais Escura, Zero Dark Thirty, de Catherine Bigelow. Beleza? Valeu!